Amados ouvintes da Palavra de Deus, no vídeo de hoje trago por meio das Escrituras uma mensagem que tem por tema a recompensa dos salvos. Vamos ver segundo as Escrituras o que Deus tem prometido para o seu povo, qual é a herdade dos salvos. Algumas religiões advogam que vão passar um período de 7.000 anos no céu, outros grupos religiosos advogam que vão passar a eternidade. Mas vamos ver por meio desse vídeo e segundo as Escrituras a recompensa de Deus para os salvos. Vejamos o que diz o livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo de número 18. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus. Foi Ele que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser vazia, mas formou para que fosse habitada. Vemos por meio dessa passagem o objetivo de Deus para a terra é para que ela seja sempre habitada. Nunca foi plano de Deus fazer a terra e que ela fosse um dia desolada, desabitada, O objetivo de Deus na criação da terra, Ele fez ela com um propósito, e como bem disse o profeta Isaías, foi o próprio Deus que falou, e o profeta assim disse que o Senhor tinha dito, O Deus que criou os céus e a terra não a formou vazia, mas a fez para que fosse habitada. O objetivo de Deus para a terra é para que ela seja sempre habitada. Podemos ver no relato da criação, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 1, que vai relatar ali a criação de todas as coisas. No princípio, criou o Senhor, criou Deus os céus e a terra, e disse que a terra era sem forma, era um abismo e que o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então a gente vai ver na continuidade dos textos que vai dizer que tudo, conforme Deus ia falando, haja luz e houve luz, conforme Ele ia pronunciando, Ele ia falando, as coisas iam se formando, tudo se formou pela palavra que saía de sua boca. E fez assim o Senhor os céus e a terra. Podemos ver que o objetivo de Deus, quando fez tudo, era para fazer da terra um lugar habitado. Ele criou todas as coisas, formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e fez dali alma vivente. O objetivo de Deus para a terra foi para que sempre ela fosse habitada pelo homem. No livro de Atos, no capítulo 17, versículo de número 26, diz assim: E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ou seja, a terra ela foi criada para a habitação dos homens, e estes estão limitados a ela, segundo o que está no relato de Atos, capítulo 17, versículo 26. O céu é a sede do trono de Deus. É o que nós podemos ver que diz assim: Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Em Atos capítulo 7, versículo 49, diz assim: O céu é o meu trono, e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Ou seja, o céu é o trono de Deus, e a terra ele fez e deu aos filhos dos homens. O livro de Salmo, no capítulo 115, versículo de número 15 e 16, diz assim: Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. O livro de Provérbios, no capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim: Porque os retos habitarão a terra, e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados. Ou seja, a recompensa para quem for justo, para quem for fiel a Deus, é a terra. A terra é a herdade que Deus tem para seus filhos. A terra é promessa para aqueles que se santificam, para aqueles que agem com justiça,
aqueles que andam e trilham num caminho reto, né? Aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Esses herdarão a terra por promessa, como diz as Escrituras. Mateus capítulo 5, versículo de número 5 diz: Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De Salmos, no capítulo 37, verso 9 diz: Porque os malfeitores serão desraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Salmo 37, verso 11: Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Salmo 37, 22: Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desraigados. Salmo 37, versículo 29: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 10: E para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdote, e reinaremos sobre a terra. A promessa do salvo, segundo as Escrituras, é a terra. Deus nunca prometeu o céu para a habitação do homem. O que tem contido nas Escrituras a respeito das promessas de Deus para o seu povo é a terra como herdade. Assim como ele prometeu para Abraão, né, a promessa de Deus desde o começo é a terra, Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz.